Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu trago histórias verídicas. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo ou enviar o seu relato para ser narrado aqui no canal e ajudar outras pessoas, me envie um e-mail para narcisistasemascara@gmail.com. E hoje eu venho com uma história que eu vou ler aqui, de um e-mail que eu recebi. É uma história longa e muito chocante, é imperdível. Essa história, ela se chama Um Piloto Perigoso. Ela será dividida em 3 ou 4 vídeos, porque é uma história longa, mas eu falo para vocês que é uma história de deixar a gente de cabelo em pé. Portanto, ela é imperdível, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais a fundo sobre o transtorno. Então, eu vou começar aqui a história, vou começar a narrar aqui para vocês. Começando aqui o e-mail que eu recebi. Conheci o José no começo do mês de março de 2020, em um aplicativo de relacionamentos. Como eu já falei aqui no canal, aplicativo de relacionamentos está lotado de narcisistas e psicopatas. É um mar aberto para eles caçarem vítimas. Muito cuidado com esses aplicativos de relacionamentos. Nunca havia usado nenhum aplicativo. Terminei um namoro de 6 anos, estava muito bem e queria espantar o tédio, conhecer gente. Não estava carente. Ele era piloto de uma das 3 maiores companhias aéreas do Brasil. E também piloto de helicóptero. Fui eu quem iniciou a conversa e logo estávamos nos falando pelo WhatsApp. Depois, longas chamadas de vídeo. Ele contou que havia se separado há 1 ano, um casamento de 13 anos. O que chamava atenção, pois só tinha 34 anos e que tinha um filho desse casamento com a mesma idade do meu, 7 anos. Me chamo Larissa, tenho 40 anos. Sua ex-esposa era cardiologista de um renomado hospital de São Paulo. Ele morava num bairro nobre. Me contou sobre sua rotina como piloto, que também era piloto de helicóptero e estava num processo de compra de aeronave com um sócio para voos comerciais e abrir sua própria empresa. Disse ser uma pessoa muito simples, que sua família cresceu financeiramente, mas que sua infância não foi fácil. Sim, eles sempre se gabam, se acham, aí depois eles contam uma infância triste, uma história triste, como sempre, eles aplicam o vitimismo, né? Além deles se colocarem lá em cima, eles também fazem ali o vitimismo para atrair as vítimas. Então, eles sempre vieram de uma infância difícil. É impressionante. Criavam gado e cavalos. Me mandou fotos de uma fazenda linda, com muitos cavalos de raça. Ele era gaúcho, não lembro o nome da cidade de origem. Sua família morava no sul, era filho adotivo, tinha 2 irmãs pelo menos 10 anos mais velhas. Disse não admitir arrogância ou falta de humildade, principalmente da equipe aonde ele trabalhava. Uma vez interrompeu um voo para despachar uma aeromoça que foi grossa com o passageiro. Todos os dias, o seu João, que era o copeiro da empresa, o recebia com café assim que ele chegava, o de sempre comandante. Contou-me sobre um acontecimento que pareceu muito estranho. Diz que o uniforme marcava muito as curvas do corpo, principalmente a calça, e que em uma ocasião, no embarque, uma senhora de idade apertou a sua nádega. Que ele, para descontrair a situação constrangedora, disse que iria arrastar ela para o baile e que quando eles dançassem,
As joias dela cairiam pelo chão do salão. Contou-me sobre uma aeromoça muito nariz em pé da tripulação que tinha um canal ridículo no YouTube. Ai, gente. Sobre suas lives no Instagram, sobre copilotos e suas inexperiências e experiências. Sobre o que a tripulação fazia após os voos e sobre os bares da região de Congonhas que todos frequentavam. E de cada um deles, onde mais tarde ele me levaria. Conversamos por um mês e marcamos de nos encontrar próximo ao aeroporto de Congonhas neste bar. Como eu moro no interior e trabalho em São Paulo, há alguns dias da semana, pois também sou médica, me hospedava em hotéis com frequência. Já vi aqui que as vítimas que ele escolhia era da área da saúde, né? Da área da medicina. Já dá para perceber, porque a ex-mulher era cardiologista, agora a moça que me enviou o relato é médica. Então, já dá para perceber que ele tinha um alvo ali certo para se encostar. Quando fui avisar que faria a reserva perto do local do encontro, ele se prontificou a pagar e a escolher o melhor hotel, próximo ao bar onde nos encontraríamos. Aceitei, mas fiquei incomodada. Deixei, por não conhecer bem São Paulo. Num domingo, 2 dias antes do encontro, ele mandou mensagem dizendo que precisava falar urgente, se ele podia ligar. Estava na rua, então pedi que ligasse mais tarde, por mensagem. Ele avisou que estava sozinho no apartamento e passando muito mal, que não tinha quem pudesse ajudá-lo. Provavelmente crise de pânico e hipertensiva. Então fui dando assistência remota e tentando acalmá-lo. Depois de algumas horas estava melhor e agradeceu muito, mas estranhei o fato de não ter ninguém que pudesse ajudar. No dia seguinte, na segunda, mandou mensagem o dia todo, empolgado com o nosso encontro na terça. Mandava e publicava fotos nos status do WhatsApp, com fotos panorâmicas de dentro do cockpit do Airbus, de uniforme dentro do carro, do cotidiano. Na terça, a coisa começou a ficar estranha. Mudou o comportamento. Um bom dia seco, ausência o dia todo, uma publicação sarcástica sobre mulheres desesperadas para namorar pilotos. Me senti mal. Parecia indireta. Então bloqueei o contato e desisti do encontro. Algumas horas depois me ligou de outro telefone, questionando o porquê do bloqueio. Falei a verdade, mas também dei desculpas. Para se explicar, ele disse que teve um voo terrível, que uma das turbinas do avião havia pegado fogo e que passou um baita sufoco para fazer um pouso de emergência, sem que os passageiros percebessem. Impossível não sacar que era mentira. Uma história dessas não passaria desapercebida, nem pelos passageiros, nem pela mídia. Ainda assim, fiz que entrei na dele. Falei que graças à competência dele, tudo tinha dado certo. Falou o quanto a responsabilidade dele era grande, que se preocupava com as famílias, com a vida dos passageiros, sempre fazendo muito drama. A estranheza da situação, em vez de me causar receio, só me deixou mais curiosa. E é essa curiosidade que leva a gente para o buraco. Uma grande responsabilidade da minha parte. Me passou a localização e a reserva do hotel. Vi que era um hotel de acesso numérico sem recepção. Fiquei apreensiva. Ele poderia entrar no quarto antes de mim? Menti o horário, cheguei 2 horas antes. Entrei e tranquei a porta por dentro. Meia hora antes da hora marcada, ele bateu na porta do quarto, como eu esperava. Disse que não iria abrir e que ele esperasse na sala de entrada, que eu não estava pronta. Finalmente, o vi pela primeira vez. Era um sujeito bem baixinho, da minha altura, 1,60 m. Acima do peso, barrigudo. Era a mesma pessoa, mas diferente das fotos. Sempre fotos da cintura para cima. Muito bonito de rosto. Estava uniformizado, com mala, com cara de cansado. Havia acabado de chegar do voo. Nos beijamos, não senti emoção nenhuma.
Estava me sentindo intimidada com aquela mala. Era para ter deixado no carro. Deixei claro antes que não ia dormir com ele. A mala acabou ficando no quarto. Ele precisava entrar para tomar um banho. Fui telefonar para o meu filho e assim deixei ele à vontade, sozinho no quarto. Fomos então ao bar. Usava roupas casuais, mas de marcas caras. Um perfume muito bom me abraçou firme pelo ombro. Fomos caminhando até o bar, virando a esquina do hotel. Chamou o garçom e a garçonete pelo nome. Haviam poucas pessoas, pois era o começo da pandemia. Eram aeromoças, pilotos, pessoas comuns. Um lugar muito legal, uma conversa ótima, diferente da postura insegura e dramática que tinha me passado. Se mostrava muito autoconfiante, tinha um olhar intimidador, um jeito de falar até com certa arrogância. Como sempre, né? Eles são mega arrogantes, a maioria deles. Sarcástico, muito inteligente, diferente das conversas por vídeo onde perguntava muito sobre mim e eu acabei revelando mais do que era necessário para um estranho. Agora ele falou muito sobre si. Sim, porque no início eles estão estudando as vítimas. Então é normal que o narcisista, muita gente fala, para reconhecer o narcisista, ele tem que estar falando direto dele. Nem sempre. Nem sempre. Nos primeiros encontros, pessoas maravilhosas, eles podem, sim, não falar nada, eles não vão falar nada, mas eles vão fazer muitas perguntas sobre coisas pessoais ao seu respeito. Por quê? Porque eles estão te estudando para depois te puxarem para a teia, para depois te puxarem para a rede. Aí sim, aí eles vão começar aí a falarem só deles mesmos. Por enquanto, eles fazem esse jogo de mostrarem o interesse na sua pessoa, no que você faz, quem você é, o que você viveu, o que você gosta, o que você não gosta. Mas não é porque eles têm interesse na sua pessoa. É simplesmente para estudar você, ver quais são os seus pontos fracos, quais são os buracos abertos onde eles vão poder entrar e controlar, quais são as coisas que vocês gostam, que gostariam de que acontecessem na vida de vocês, para que eles proporcionem na primeira fase. Então, você vira um rato de laboratório, onde ele vai primeiramente te estudar, para depois começar a jogar com você. Perguntou se eu era a favor da descriminalização das drogas. Olha, já entregando ouro aqui. Disse que sim, era a minha opinião. Então me falou que havia sido preso. Não esbocei reação, não sou do tipo que julga pessoas. Já trabalhei em comunidades pacificadas no Rio de Janeiro, já atendi a população carcerária em Minas Gerais. E como médica, já vi, ouvi e vivi coisas extremamente pesadas, então nada me surpreendia. O estranho é que achei ele mais interessante ainda. Isso é um extremo perigo. E eu ainda vou fazer um vídeo, pessoas maravilhosas, falando sobre isso, porque tem até pessoas que se atraem por serial killers, que são condenados na justiça, já estão atrás das grades, na cadeia, vão passar aí, pelo menos aqui no Brasil, uns 30 anos aí atrás das grades, e eles ainda se casam dentro da cadeia. Então eu ainda vou fazer um vídeo explicando para vocês por que tem homens e mulheres que se encantam com esse tipo de pessoa. Com um assassino confesso, um serial killer, um abusador às vezes aí de criança. Por que tem pessoas que se encantam com esses tipos de seres? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque há, sim, uma explicação psiquiátrica para isso. Mas vamos continuar aqui. Então, ela, em vez de ver isso como uma bandeira roxa, preta, e se afastar, sair correndo, ela achou ele ainda mais interessante. Principalmente por ele estar confiando em se abrir.
mas sabia exatamente o perigo de carregar essa responsabilidade. E começou contando que havia sido preso poucos anos atrás por envolvimento com o tráfico. Contou uma história cinematográfica sobre um transporte de drogas que teria feito de helicóptero. A ex-esposa, que era cardiologista, o esperava com uma caminhonete no heliponto. O filho dele, ainda pequeno, no banco de trás da Hilux, que quando pousou jogou a bolsa na carroceria e ao entrar no carro a polícia cercou o veículo. A esposa começou a chorar, então ele pediu para que ela se acalmasse e ligasse para o advogado. Um policial enfiou a mão pela janela, batendo no celular e atingindo o rosto dela. Então ele foi para cima do agente, agarrando no colete dele, levando uma coronhada no nariz. Engasgava com o sangue que descia pela garganta e pelo nariz. Ele realmente tinha a marca de fratura e o nariz um pouco torto. Não fosse a bizarrice do crime, achei lindo o jeito que ele defendeu a mulher. Então, pessoas maravilhosas, aqui já mostra que ela também tem ali uma atração por algo perigoso. Ela começa a enxergar coisas absurdas como coisas bonitas. E a gente tem que ver se nós não estamos agindo também dessa forma. Porque alguns, eles deixam nas entrelinhas quem eles são. Tem uns que realmente, né, principalmente o oculto, ele vem como um príncipe encantado. Mas tem outros que eles já mostram que são ex-presidiários, usuários de entorpecentes, moram com a mãe e não fazem nada da vida, são casados, são pessoas briguentas, problemáticas. E aí, em vez da vítima sair correndo, porque ela está vendo no início esses sinais, ela se enfia ainda mais dentro do rolo. Então, a gente tem que parar também para analisar. Não, peraí, que tipo de pessoa é essa que eu estou conhecendo aqui? Para ver se essa pessoa condiz com o tipo de pessoa que a gente quer para a nossa vida, ou então o tipo de relacionamento que a gente quer. O problema é achar que você vai transformar um vilão em um príncipe encantado. E isso, mais uma vez, é ilusão. Foi preso e dentro da cadeia começou a manipulação da polícia e da justiça para conseguir se dar bem. Não entrou em detalhes, só diz que gastou todo o dinheiro que tinha para conseguir sair de lá. Ainda lá dentro soube que a mulher o estava traindo, tinha celular e informantes aqui fora. Em 2 anos estava nas ruas, quer dizer, ele não era um bandidinho de roubar galinha. Ele não era, ele era algo perigoso. Ele tinha informantes na rua. Ele tinha pessoas que vigiavam a família dele. Quer dizer, de repente até fazia parte aí de algum grupo, de alguma facção. Então, sabe, ele já estava dando todos os sinais para ela. Sai correndo, sai correndo. E ela se encantando cada vez mais com essa história. Disse que não foi demitido da empresa porque solicitou o afastamento antes da sentença. Então teria conseguido voltar a trabalhar normalmente quando saiu em 2019. Não ia dormir com ele, mas acabou acontecendo. Bom, não podia ficar pior, né? A gente fala, sai correndo, aí a pessoa vai lá e dorme. Dorme com um bandido. É um bandido, pessoas maravilhosas. É um bandido, sim. A desculpa para pegar a mala, algumas cervejas e meu interesse bem mais aumentado me fizeram ceder. Me deixei levar e não me arrependi, apesar de não estar ainda totalmente envolvida. Ele tinha uma tatuagem no braço com o nome Mariana. Perguntei quem era. Diz que quando tinha 17 anos ganhou uma caminhonete zero do pai. Criticou as atitudes dele de mimar demais e não dar limites, por ter dado um veículo para um menor sem habilitação, de ter traído sua mãe, que jamais seria igual a ele. Então contou que a Mariana era uma namoradinha também de menor. Estavam andando numa estrada de terra com a caminhonete que deu um cavalo de pau para fazer graça para a menina.
Capotaram, o corpo dela foi lançado para fora e a caminhonete desceu o barranco rolando, passando por cima dela. Nossa. Nossa, pessoas maravilhosas, que pesado isso, sabe? Ele teve fraturas e mostrou algumas cicatrizes do acidente. Com o olho cheio d'água, disse que o pai dela disse que sabia que ele não tinha culpa. Mais uma história linda com mulheres do passado. Como assim não tinha culpa? O rapaz estava dirigindo sem habilitação. Como assim não tinha culpa? Vocês percebem, pessoas maravilhosas, as histórias que eles inventam? Como assim não tinha culpa? Se é uma filha minha que sofre um acidente com um rapaz que não tem nem habilitação, como assim eu vou chegar no rapaz e vou dizer, olha, você não tem culpa de nada, você foi a melhor pessoa do mundo, a mais incrível? Não, ou é mentira dele, ou esse pai dessa moça que faleceu é uma pessoa completamente manipulável, porque o rapaz nem tinha que estar dirigindo, ele não tinha carteira. Ele não tinha carteira de motorista. É óbvio que ele está assumindo o risco de causar um acidente, um atropelamento, um acidente, alguma coisa bem séria. Como assim não tinha culpa, não tinha responsabilidade alguma? Como assim? Até eu aqui me choquei com isso. Mas eu não duvido de nada, porque esses seres, eles enrolam a cabeça das pessoas. Ou então é mais uma mentira, porque eles são mentirosos patológicos mesmo. Mais uma história linda com mulheres do passado, sempre, né? Eles sempre são os heróis. Sempre são as pessoas maravilhosas, os heróis, os príncipes, sempre. O pai, uns dias depois, o presenteou com outra caminhonete nova. Olha isso. Outra caminhonete nova não, outra caminhonete zero. Zero. Então, ou é mentira, ou, sei lá, são aquelas pessoas que são manipuladas, ou de repente o pai era tóxico, que nem ele também, né? Ele fala aqui um monte do pai. Então, sabe, porque realmente... E o rapaz nem tinha carteira, né? Em vez de levar uma punição, né, querendo ou não, ele estava infringindo a lei, ele estava dirigindo sem carteira, ele ainda ganha uma caminhonete zero, após a morte de uma moça, que ali, né, uma moça que estava ali com ele na ingenuidade também. Né? Ai, ai. No dia seguinte, ele não iria voar. Tinha organizado a escala para folgar aquele dia e ficar comigo. Eu não ia trabalhar, tinha feito o mesmo com os meus plantões. Combinamos de ir ao shopping, precisava comprar roupas para o meu filho. Achei legal ele querer me acompanhar. Acordei no meio da madrugada. Ele estava acordado me olhando. Nos abraçamos novamente, dormimos. No dia seguinte, acordamos tarde, umas 10. Fui tomar um banho e ouvi ele falando no telefone. Não consegui ouvir a conversa, desliguei o chuveiro. Ouvi ele falando com um colega de trabalho. Ele disse que poderia sim cobrir o voo do fulano de tal, que estaria com a filha no hospital. Quando eu saí, explicou que a garotinha de 4 anos tinha um câncer ocular, que houve uma emergência e que ele teria que fazer um voo curto para Maringá às 11h30 da manhã. Almoçamos bem rápido no restaurante ali do lado, onde todos o conheciam. Deixei ele no aeroporto de Congonhas e fui buscá-lo mais tarde. Ele me pediu para passar aquela noite em São Paulo de novo. Então perguntei se iríamos para o apartamento dele. A desculpa foi uma reforma no apartamento. Estariam fazendo o acabamento em gesso. Na hora desconfiei que ele era comprometido, mas não tive coragem de questionar. Ele me levou para um hotel 5 estrelas, fomos jantar num restaurante classe A, onde o chefe não só o conhecia, como ficou conversando um bom tempo com a gente. No melhor estilo Dom Juan, pagou a conta, abriu a porta do carro para mim. Um verdadeiro cavalheiro. Um clima super descontraído. Me pegou no colo. Rimos muito, falamos besteiras. Enquanto eu secava o cabelo, ele tomava banho e desenhava corações no box. Ah, não. Não, 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 não. Coração no box, gente. Eles são muito cínicos. Sabe, eu acho que eles fazem essas coisas, eles desenham um coraçãozinho no box, dando risada por dentro. Eles são muito cínicos. Essa do coração no box é, ó, pra
estrangular mesmo. É para estrangular. E a vítima, como não conhece o transtorno, não sabe o quanto eles são cínicos, ela cai e acha que ele está morrendo de amores, né? Porque no início eles se mostram hiper mega românticos. Dedicam musiquinhas, poesias, fotos e declarações e até fazem aí coraçãozinho no box, para vocês verem a que nível eles chegam de mentira, teatro e enganações. Meio alcoolizados, já na cama, perguntou se eu me casaria com ele. Nossa, rapidez aqui, né? Nada. Rindo da brincadeira, respondi que sim. Foram 2 noites inesquecíveis. Na manhã seguinte, saí do hotel antes do sol nascer, para viajar para outra cidade para o meu plantão. Ele ficou bravo por eu não o ter acordado. Ligou, eu estava dirigindo. Com a voz sedutora, perguntou se era sério o que eu tinha dito na noite passada ou se eu estava tirando com a cara dele. Eu respondi que não costumo tirar com a cara de ninguém, nem sim, nem não. 2 dias depois, mandando muitas mensagens por dia, ele queria que nos encontrássemos. Era fim de semana e meu filho ainda estaria com o pai. A pandemia começou de fato e tudo estava fechado. Com toda a estranheza da situação, não convidei para ir em minha casa. Sugeri um dos poucos hotéis da minha cidade que ainda estava aberto. Com o isolamento e a pandemia, eu estava exausta, precisando descansar. Estar com ele seria perfeito, uma ótima companhia. Me sentia estranhamente à vontade com ele e, ao mesmo tempo, intimidada, eu estava me apaixonando. E curtindo a aventura e a adrenalina que ele transmitia, ele insistindo muito, disse que tinha um conhecido que era empresário na minha cidade, que a empresa tinha um pátio onde ele poderia perfeitamente pousar com o helicóptero. Disse que tinha um voo para fazer naquele dia com seu helicóptero de uma família que iria para uma fazenda no interior e que teria que ficar à disposição até o começo da noite sem um horário definido. Poderia ser liberado bem antes ou um pouco depois das 20 horas. Pediu para que eu ficasse preparada, porque ele me passaria as coordenadas de onde nos encontraríamos e o horário. Provavelmente perto dessa cidade, não longe da minha. Deixei a mala no carro e fiquei pronta. Já passando um pouco das 20 horas, mandei mensagem. A mensagem foi entregue, mas não foi lida. Quando eu olhava, não estava online. Ligação comum dava fora de área. Internet funcionando e ligação não. Bom, pessoas maravilhosas, eu venho com a segunda parte do relato no próximo vídeo. Esse é só o início, a história realmente é de deixar a gente de cabelo em pé. Portanto, esse relato é imperdível. Eu falo para vocês, assistam a esse vídeo e aos próximos, né? Porque acho que vão ser uns 2 ou 3 vídeos desse relato aqui, porque ele é longo. Mas eu falo que, olha, o negócio é realmente chocante. Então, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que você está achando dessa história agora no momento? Muita gratidão por terem assistido a esse vídeo. Qualquer coisa, se quiserem também enviar o relato de vocês para que seja narrado aqui no canal, me enviem para narcisistasemamascara@gmail.com. Não esqueçam de seguirem a página no Instagram, no @narcisistasemamascara. Eu volto logo com novos vídeos e com a continuação desse relato aqui. Um beijo a todos e até logo!